anorexia como uma obsessão pela magreza, né? Essa busca incessante pelo corpo dito ideal, né? Atravessado, então, por uma distorção da própria imagem, né? No segundo, eu trago a bulimia nervosa, que ela tem um funcionamento que ela é cíclica, vamos dizer, né? Então, a pessoa, ela tem algum episódio que a gente chama de compulsão alimentar, que a gente já vai falar um pouquinho mais à frente, né? Porque eu acho que tem essa dúvida, assim, o que é a compulsão. E a partir do momento que ela percebe que ela comeu muito, houve um certo exagero, né? Ela sente culpa, angústia, fracasso, alguns sentimentos mais aversivos, vamos colocar assim. E a partir disso, ela se utiliza de métodos compensatórios. O que seriam métodos compensatórios? Indução de vômito, a utilização de inibidores de apetite, fazer altos exercícios físicos, né? Que eu quero dizer, numa alta intensidade, né? Então, ela vai se punir, se castigar diante de um episódio de compulsão, né? Então, ela vai buscar por um método compensatório. Ou uso de laxativo, assim, também. Também. Porque tem bastante gente que usa num momento de exagero, como você Exato. falou, e aí ele já vai imediatamente para o uso de um laxante, assim. Exato. O que ela entender como método, os principais, né, que a gente conhece, o uso de remédios, inibidores, laxantes, assim, e atividades físicas muito intensas e a indução de vômitos, né? Então, isso são os métodos compensatórios. E aí ela vai ciclar isso de novo. Então, ela também pode utilizar de jejuns muito longos, né? Então, também pode entrar aí como um método compensatório. Depois que ela passa por isso, ela vai voltar o quê? A ter um episódio novamente de compulsão, e a partir daí ela entra de novo no ciclo de encontrar um método compensatório. Então, isso a gente vai entendendo que é a bulimia. Também, se a gente for pensar em linhas gerais, atende mais o público feminino, de novo, crianças, adolescentes e começo da fase adulta. Tá? Entendi. E também a gente vai vendo esse aumento, né? Cada vez mais cedo, o que é bastante preocupante. E por fim, eu trouxe também para a gente poder pensar aqui, conhecer o transtorno de compulsão alimentar, o TCA, que eu acho que a gente costuma ouvir bastante no consultório. Eu comi de maneira compulsiva, tive uma compulsão alimentar. E aí eu acho que é importante a gente entender o que a gente está chamando de compulsão alimentar, que momento que é esse, né? E para a gente poder tentar identificar se é uma compulsão, se foi um episódio de exagero. Porque acontece muito. Nossa, no consultório o paciente já chega e fala, porque eu tenho compulsão alimentar, viu, Nutri? Eu chego em casa, eu fico compulsiva e não sei o quê. E às vezes eu percebo que não é uma compulsão alimentar. Às vezes o que eu percebo, quando ele relata pra mim, assim, a rotina mesmo, né? De como que é essa compulsão, assim, o passo a passo de como é essa compulsão, eu acho que tá mais ligado num fator de merecimento, de compensação de um dia difícil, de um dia cansativo, e que ele come algo que ele gosta muito, mas eu não vejo que isso me pareça uma compulsão. Mas todo mundo se acha um pouco compulsivo. Todo mundo. Eu fico vendo assim, todo mundo talvez exagere, mas a maioria, 98,999%, já chega lá falando. Então eu queria que você falasse muito sobre isso pra gente poder deixar isso claro aqui, o que é então essa compulsão alimentar, que não fala só compulsão, né? Transtorno de compulsão alimentar, o TCA. Tá. Bom, eu acho que a gente precisa começar a entender primeiro o que a gente chama de compulsão alimentar. Então é isso, comi 2 fatias lá de bolo, né? É uma compulsão alimentar? Então a gente precisa entender a frequência, de que maneira que isso ocorre, né? Quando a gente está falando de um episódio de compulsão, a gente está falando de uma alta ingesta calórica, né? Podendo chegar até, sei lá, 14.000 calorias, né? O que acho que normalmente é o que um indivíduo adulto consome em uma semana, não é algo em assim? média, justamente. Em média por aí.
né? Então, assim, a gente está falando de uma alta ingesta calórica. A pessoa, ela não percebe o gosto, ela não consegue sentir aquilo que ela está comendo. E ela vai parar quando ela tiver uma dor abdominal, quando já tiver na escassez ali do alimento. Então, assim, é algo muito forte, exagerado, né? Então, assim, vou dar um exemplo clássico. Festas de final de ano, né? A gente se reúne normalmente, as pessoas se reúnem com a família. Sim. Existe, né, uma comensalidade da gente poder comer outros tipos de alimentos que talvez ao longo do ano a gente não acesse tanto. Talvez a gente queira provar mais coisas. E isso não é a gente precisa tomar cuidado para não chamar isso de compulsão, né? Eu acho que precisa ter muito carinho, muito cuidado para a gente não sair dando esses nomes. O que pode acontecer é a gente ter alguns episódios de exagero. Eu exagerei aqui, comi um pouquinho a mais, né? Eu acho que essa atenção ela é muito importante para a gente não sair se denominando, né, algo que merece uma investigação cuidadosa, merece uma avaliação, né? Até porque no Natal eu penso assim, né? Eu falo muito para os pacientes. Come o que você tiver vontade de comer, porque o Natal ele vai um pouco além até, não só da comida, né? Tem aquele bolo que a madrinha fez, aquele bolo, ou a torta da tia, ou a carne do tio. Então, a memória afetiva, né? Isso, a memória afetiva tá ali na comida. Então, sim, quando você come, vai além de ser um alimento. É um afeto, talvez. Aquilo que você não tem acesso durante o ano desse afeto. Eu falo por mim, por exemplo. Eu moro fora, moro longe da minha família. Então, quando eu vou lá, todo mundo quer me agradar. E me agrada com comida. Então, eu acho que não é uma sensação de... Eu não me sinto compulsiva. Eu acho que eu exagero. Isso eu acho mesmo. Eu sinto isso. Eu acho que eu exagero porque eu como um pouco de tudo, até porque eu quero comer tudo e também quero agradar todo mundo. Então, tem essa relação, né, afetiva com a comida, né? Sim, eu acho que a comida, ela não é uma questão apenas nutricional, né? A comida, ela conta uma história pra gente. Ela passa pela nossa cultura, pela nossa história, pelas nossas memórias, pelas vias emocionais também, né? Eu gosto sempre de dizer, comida é sentimento. Sim. Desde que não vire busca, fuga ou incompreensão, nada mais natural do que se alimentar sentindo, né? Então, e que bom poder se alimentar sentindo, não é? Exato. Então, ela passa por tudo isso, né? Então, ela tá para além de uma via nutricional. Né? Então, assim, acho que a gente poder perceber, né, que existe um certo cuidado em que episódio que eu exagerei um pouquinho ali, outro aqui, né? Mas a compulsão, a gente está falando de uma alta ingesta calórica, a gente está falando de comer até ver o fim, de uma dor abdominal, né? Da pessoa não perceber mais os seus sinais de fome e saciedade. Ela já não consegue mais ter essas percepções corporais. E é importante dizer aqui que uma diferença, né, entre a bulimia e o TCA é que a bulimia ela se utiliza de métodos compensatórios. Agora, o transtorno de compulsão alimentar, ele não vai se utilizar de métodos compensatórios, né? Ele vai sentir a culpa, ele vai sentir uma certa frustração, né? São possibilidades de eventos, mas ele não vai se pautar por uso de laxantes, indução de vômitos, enfim. Então, eu acho que essa diferença é importante. Então, eu acho que a gente precisa começar mais a refletir que tipo de relação a gente vem construindo com o nosso corpo e com a comida. Que lugar que isso ocupa na nossa vida, né? Uma coisa assim que eu fico bem na dúvida pensando, quando a gente fala de compulsão alimentar, né? E é uma dúvida, uma curiosidade pessoal, inclusive, é que assim, a depressão causa a compulsão ou a compulsão pode causar a depressão, sabe? Tentando associar um pouco do que tá aumentando tanto, né? Essa questão da depressão, depois o pessoal vem falando muito da pandemia, eu não tenho nenhum conhecimento de causa para falar sobre, mas é mais porque eu vejo chegando muito paciente no consultório realmente com o quadro já, ou já diagnosticado, alguma coisa desse sentido. E aí eu queria saber, assim, se causa ou não causa, quem vem primeiro, né, Alice, pra gente poder entender um pouco mais.
É difícil a gente fazer uma afirmativa do que causa o que vem primeiro, o que vem depois, né? Mas nos transtornos alimentares, eles são multifatoriais, né? Então, assim, a gente não sabe a causa específica. Uma depressão, ela pode, enfim, abarcar aí, de repente, uma relação complicada com o corpo, com a comida? Sim, pode acontecer. Da mesma forma, a pessoa que vem aí desenvolvendo anorexia, certamente ela pode estar numa situação emocional muito difícil, né? Então, a gente não atribui uma relação de causalidade, mas sim, eles estão interligados, né? O que a gente vê é um sofrimento muito grande. Muitas vezes, possíveis causas, né, do surgimento, assim, vamos dizer, dos transtornos alimentares, está ligado a abuso infantil, né, seja ele de qualquer esfera, psicológica, sexual, enfim, está ligado ao estresse, a relação familiar mesmo, como é que é essa relação dentro de casa, em vários sentidos, incluindo no sentido de como que a família em si se relaciona com o corpo, com a comida, Sim. né? Fatores de bullying também podem contribuir. Então, assim, são tantas causas, né? Mas normalmente a gente vai percebendo que certas estruturas familiares, possíveis abusos, dificuldades de relacionamento desde muito cedo, houve, tem que emagrecer, senão vai ficar assado, vai ficar assim. Então, esses tipos de fala também contribuem muito. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do E aí Nutripode sobre conscientização dos transtornos alimentares com a psicóloga Thaís Tortosa, que a gente vai continuar e falar no próximo bloco e continuar falando sobre esse assunto. Não sai daí, não deixe de nos seguir.